doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir. Olá, crianças queridas do meu coração! Graças a Deus, mais um Conhecer e Servir. Hoje vamos para a 23ª aula. Uma aula que nos apresenta um maravilhoso trabalho assistencial desenvolvido na Casa Espírita. Esse trabalho é de responsabilidade do Instituto da Caridade. De que trabalho será que eu estou falando? Mas antes de eu revelar, vamos à nossa prece inicial? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, tendo a oportunidade de aprender. Que os nossos corações sejam como uma terra fértil e boa, onde a sua semente celeste pode penetrar e se desenvolver. Que o Senhor esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, crianças, hoje falaremos sobre o posto de assistência espírita. É um trabalho assistencial desenvolvido em comunidades carentes, em favelas, em invasões, em assentamentos e em outros locais. Essa atividade oportuniza a troca de experiências, o crescimento dos trabalhadores, a assistência e a promoção de famílias carentes, além do despertamento para o auxílio mútuo entre elas mesmas. As atividades do posto podem ser realizadas em escolas, nos lares das famílias, nas ruas, em áreas doadas ou adquiridas para tal finalidade. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos ensina que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Crianças, ter a oportunidade de usar a voz de forma fraternal, a ensinar, é tão benéfico quanto ter as mãos no trabalho santo de auxiliar, de amparar, de ajudar. Assistência, medicação, ensinamentos são modalidades santas da caridade generosa que executa o programa do bem. Quantas bênçãos e consolo esse trabalho, posto de assistência, pode levar ao nosso próximo. Vamos ver os objetivos do posto de assistência? Então, os objetivos do posto de assistência são divulgar a doutrina espírita, promover a comunidade onde o posto de assistência se localiza, identificar infortúnios ocultos, evangelizar crianças, jovens, adultos, preparar para uma nova era, formar adeptos esclarecidos, desenvolver o auxílio mútuo na própria comunidade, ajudar materialmente e espiritualmente. Vocês sabiam que Simão Pedro foi o primeiro a fundar um posto de assistência? Sim! Vamos conhecer então um pouco da vida desse discípulo de Jesus? Passando pelo mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que estavam lançando redes ao mar. Eles eram pescadores. E então Jesus disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E eles, no mesmo instante, seguiram Jesus. Olhando para ele, Simão, Jesus disse: "Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Foi aí que ele ganhou esse nome. Simão Pedro, filho de Jonas, foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus Cristo.
Sua vida foi missionária, iniciada às margens do lago de Tiberíades, quando o mestre o convocou para abandonar a carreira de pescador de peixes para transformar-se em pescador de homens. Em encarnações passadas, Pedro foi Abraão e, posteriormente, Salomão. Um dia, Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que é que os homens dizem a meu respeito, a respeito do Filho do Homem?" E então eles responderam: "Ah, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas." Jesus então perguntou aos discípulos: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro então respondeu: "O Senhor és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus então disse a Pedro: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Eu dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será também ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu." Pedro, que havia recebido de Jesus a incumbência de edificar sua igreja na terra, nega Jesus por 3 vezes após o galo cantar, conforme o próprio Jesus havia dito que aconteceria. Esse fato demonstra a fragilidade do ser humano. Pedro reconhece seu erro, se arrepende, chora amargamente. Grande foi o remorso de Pedro, pois nele houve apenas fraqueza e não falta. Ninguém se despoja da covardia e do egoísmo como se tira uma roupa. Pedro, ao deixar a casa do sumo sacerdote, reconheceu seu erro e se dispôs a repará-lo. Jesus, na 3ª vez que apareceu para os apóstolos, após haver ressurgido dentre os mortos, depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" "Sim, Senhor, sabe que te amo." Jesus disse: "Apacenta o meu rebanho." Perguntando-lhe outra vez: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus então disse: "Apacenta minhas ovelhas." Perguntou Jesus então pela 3ª vez: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo." Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e ia aonde você queria. Mas, agora que é mais velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir." Ora, ele disse isso para indicar por que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E depois de ter assim falado, disse: "Segue-me." E assim Pedro fez até os últimos dias de sua existência terrena. Após a ascensão de Jesus aos páramos celestiais, Pedro deu continuidade à tarefa a ele conferida de regeneração dos homens. Ele e os apóstolos construíram a casa do caminho. Lá, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Haviam velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegavam de regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia nos braços de suas mães, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno,
que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir a tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Pobres e miseráveis se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem esperança, órfãos sofredores, que agora procuravam os apóstolos como a buscar a figura do Mestre Jesus. Pedro, após uma vida de dedicação ao Mestre, tendo sido preso por 3 vezes, libertado pela primeira vez por Gamaliel, a segunda vez por um anjo enviado por Deus, na terceira vez foi encarcerado e crucificado. Não aceitou, entretanto, a crucificação honrosa de seu Mestre Jesus. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Mestre. E aí, queridos, gostaram de conhecer a história desse grande apóstolo? Agora vamos conhecer quais atividades são desenvolvidas dentro do posto de assistência. A sopa fraterna Bezerra de Menezes. A sopa é uma atividade de grande importância na casa espírita. Além de alimento material, funciona também como recurso de tratamento a crianças, jovens e adultos. No posto de assistência, temos também as oficinas móveis, que são atividades voltadas para o despertamento do espírito comunitário, auxílio mútuo e ainda contribui para o processo de promoção das famílias. Nessas oficinas se aprende a fazer coisas úteis, como roupinhas para crianças, aprende-se a costurar, cursos de pintura, bordado, tapeçaria, crochê. Os materiais utilizados nas atividades são obtidos em campanhas junto a lojas, grupos familiares, casas espíritas e no resultado do próprio trabalho, quando pela venda das peças confeccionadas. É de fundamental importância a união e a prática do auxílio mútuo entre as famílias assistidas, sendo que as atividades nas oficinas levam a este resultado. O aprendizado se torna cada vez mais agradável, havendo uma mudança positiva no comportamento das alunas. Querida criança, agora que conhecemos o funcionamento do posto de assistência, Jesus nos convida a seguir com Pedro no trabalho de amor e de caridade, auxiliando sempre os nossos irmãos mais necessitados. Vamos à prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de aprender. Obrigada pela oportunidade de ouvir as suas mensagens de luz. Que todos nós possamos crescer sempre um pouquinho mais. Esteja conosco, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima.